A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, hoje e sempre. Um bom domingo. Hoje é domingo. Ontem eu não gravei, de sábado tive meus afazeres e infelizmente eu não tive esse tempo gostoso que nós passamos juntos aqui para poder conversar com os irmãos a respeito desse tema tão palpitante que eu tenho tentado passar sobre a questão da Bíblia, leitura bíblica, conhecimento bíblico. Por quê? Porque eu estou formando um campo, uma área de trabalho sobre a qual nós vamos construir pensamentos a respeito de dízimos e ofertas, que é um assunto que está aí palpitando dentro das igrejas, né? Dízimos, ofertas, nossa, eu ouço falar disso desde a minha infância. E olha que já estou com... Não, deixa para lá. Mas então, eu quero agradecer primeiramente alguns amigos que têm conversado comigo, Eliana Pinheiro aqui de Itapetininga, Oséias, que está em fase de recuperação pós-cirúrgico, o irmão dele, o Mateus, a Sinira, a Gislene, o Dr. Alípio lá em Osasco, a Maria Sayonara lá no norte do nosso país. Muito obrigado a vocês, viu? Vocês têm sido uma inspiração para a minha vida. Mas vamos então. Esse negócio de... Desculpe, quando eu falo esse negócio, esse assunto, tá bom? A respeito de dízimos e ofertas, ele tem criado uma grande divisão. Nós vimos pessoas importantíssimas para o Evangelho se desvirtuando por caminhos tortuosos aí, né? Por ouvir pensamentos, doutrinas, ensinamentos, interpretações de, entre aspas, doutores no assunto e que, na verdade, acabaram perdendo o rumo. Eu falo particularmente, se me permitir o uso de citar nomes, um em particular que foi o pastor Silas Malafaia. Poxa, eu acreditava tanto em você, Silas. De repente você envereda por esse caminho de riqueza e prosperidade, sabendo que isso contraria a palavra de Deus. O que é que você fez, Silas, com o conhecimento bíblico que você tinha? Jogou fora em busca de uma tendência de moda? Isso aqui não é shopping, isso é igreja, é corpo vivo de Cristo. Para com essa bobagem, homem. Volta aos caminhos de Deus. Ora, depois a turma diz que eu sou nervosinho, explosivo. Sou mesmo, não posso concordar com bobagem. É a Bíblia. É Bíblia, não é assunto de merenda de grupo escolar. Ora! E você, se você é pastor de igreja, está me ouvindo e segue pelo mesmo caminho, volta atrás, meu irmão, você está errado. Não é assim, não. Vamos entender esse assunto, para depois a gente poder trabalhar com calma esse assunto. Eu estou até babando aqui, ó. Primeiro, você encontra dízimo no Novo Testamento? Me mostra. Não, já sei. Você vai lá no Evangelho fala dos fariseus que dão o dízimo. É verdade, isso fala mesmo. Mas orientação bíblica para o dízimo, isso é coisa do Antigo Testamento. Vamos ver. Olha, nós temos aqui vários rituais e vários costumes sagrados que começam ali dentro do Novo Testamento. Primeira coisa que a gente tem que ver, e hoje eu vou falar só sobre esse assunto, e amanhã eu continuo falando, porque agora o assunto vai crescer, né? É sobre sacrifícios. O primeiro sacrifício que a gente encontra está lá em Gênesis capítulo 4, versículos de 3 a 7, que diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, e seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, ele o pecado, mas você deve dominá-lo, dominar o pecado. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, nós lemos que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim,
Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou a sua oferta. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Sacrifício. Coisas da terra, coisas que são pessoais. Coisas do rebanho, coisas que são pessoais. Por que Deus rejeitou Caim e aceitou Abel? Caim era melhor ou era pior que Abel? Abel era melhor que Caim? A Bíblia não fala, a Bíblia não trata desse assunto. Mas o que a Bíblia diz é que Deus aceitou, por quê? Porque Ele vê o coração. Lembra de Jesus sentado ali na frente do gasofilácio? Vinham os ricos, tocavam as trombetas. Todo mundo olhava, olha, ele está despejando toneladas e toneladas de moedas. Veio uma viúva pobre. Não tinha nada. Ela deu o que ela tinha. Por quê? Porque ela confiava na graça de Deus. Aí está a diferença entre fazer coisas por ostentação e fazer coisas que agradam o coração de Deus. Não adianta você chegar a dar um dízimo de R$1 milhão. Muitas vezes vale mais aquilo que muitas vezes muitos colegas meus criticam de R$2, as moedinhas que ficam no gasofilácio, valem muito mais aquelas moedinhas, sabe por quê? Porque aquilo exigiu o sacrifício da pessoa. Não aquele sacrifício no sentido de destruição, e agora como é que eu vou voltar para casa? Não, mas a sacrifício naquele sentido de confiança, de saber que a mão de Deus vai prover as suas necessidades, que a fome não baterá sobre a sua casa, porque Deus o está protegendo. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Quer ver uma outra questão de sacrifício aqui? Êxodo capítulo 18, versículo 12 diz assim: Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Então, é isso que precisa, fazermos isso na presença de Deus e não por mera ostentação. De que adianta eu vou fazer um sacrifício aqui, eu vou propor este ano de 2013 inteirinho dar uma oferta de R$1.000. Ótimo, o propósito está feito. Quando chega lá em julho, agosto, setembro, que as coisas apertam, você tem R$1.000 para dar? Não. E aí? Como é que ficou o seu voto? É o que Provérbios diz, que é melhor não fazer votos do que fazer votos tolos. Pensa um pouco, gente. Sabe esse negócio que você tem aqui? Não é para crescer cabelo, não é para ter olhos, não é para ter nariz, nem boca, nem separar as orelhas. É cabeça. Dentro tem cérebro. Usa isso, mas usa iluminado pela palavra de Deus. E se eu fosse discorrer aqui, tem tantos sacrifícios que a gente poderia pensar. E a gente fica pensando, e a gente fica assim, chega à seguinte conclusão: o que está acontecendo com o povo de Deus? Hein? O que está acontecendo com o povo de Deus, gente? Desencaminhado, enganado. Vamos continuar estudando esse assunto, mas com seriedade, sem leviandade, sem brincadeira, mas com correção. Topa? A partir de hoje, já comecei, e a partir de amanhã nós vamos desenvolver para entender o que é dízimos e ofertas na presença de Deus. Eu quero que a sua vida seja uma bênção para você, para sua família e para todos aqueles com quem você convive. Que a graça do Senhor caia sobre a sua vida. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas abundantemente sobre você. Que você seja uma bênção na vida de todas as pessoas com as quais você conviver e precisarem de você hoje e sempre. Um beijo no seu coração. Amanhã a gente volta a se ver. Fica na paz do Senhor. Amém.